Então, boa noite, pessoal. Nossa disciplina hoje de programação de script, a gente vai falar um pouco sobre linguagem de comandos, tá? A primeira parte, daí na aula que vem a gente vai ver a segunda parte. Já coloquei lá o PDF da aula de hoje e os scripts também de exemplo que a gente vai ver durante a nossa aula, tá? Então, eu tinha falado na aula passada que a gente ia ver hoje, provavelmente, if, else, estrutura de geração, né? While, for, mas eu decidi, hoje a gente vê só a parte de if, else, tá? De seleção condicional, e daí na semana que vem a gente entra com for e while aí nos comandos aí de iteração, dá para não misturar as duas coisas, ok? Vamos lá. Então, pessoal, uma pequena introdução aqui. Então, uma linguagem de comando, tá? Ela é uma linguagem para controlar tarefas, que a gente também conhece o termo em inglês, chama de jobs, em computação. Ela é uma linguagem de domínio específico interpretado, então a gente não compila, tá, essa linguagem. E ela tem um forte acoplamento com o sistema operacional. Alguns exemplos comuns de uma linguagem de comando são as linguagens de programação Shell e Unix, que a gente está vendo aqui na disciplina, ou, por exemplo, arquivos e notas do Microsoft Windows, que é a linguagem utilizada pelo Command.exe ou DOS do Windows, dependendo da versão do sistema operacional do Windows, tá? Então, são linguagens que são fortemente acopladas ao sistema operacional, tá? Elas executam comandos, tarefas, como a gente já viu, totalmente ligadas ao SO. E essas linguagens, elas podem ser usadas diretamente na linha de comando, como a gente já viu, mas também podem automatizar tarefas que normalmente seriam realizadas manualmente através lá dos scripts, tá? Então, mais uma vez, tudo que a gente consegue digitar linha a linha no terminal, a gente consegue criar um script, um shell script, e executar ele posteriormente quantas vezes forem necessário. E as linguagens de comandos, normalmente, elas têm uma gramática muito simples e sintaxe também muito próximas da linguagem natural para facilitar a curva de aprendizado, como acontece com muitas outras linguagens de domínio específico. E assim como qualquer outra linguagem de programação, o Shell também tem estruturas para se fazer condicionais e iteração. Então, a linguagem Shell, ela não é somente uma linguagem que tem já funções que são já pré-compiladas ali, que são executadas em cima do sistema operacional, como a leitura de arquivos, escrita de arquivo, alteração de permissão de arquivos, mas também estruturas, né, de repetição, de seleção, assim como tem no C, no PHP, no Java, enfim, em qualquer outra linguagem de programação. E as mais utilizadas aí, isso vale para praticamente toda linguagem de programação, né, são estruturas de seleção if, que é o condicional, if else, o for e o while, que são de iteração. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o if else e o for e o while, a gente vai deixar para a próxima aula, para a gente não misturar condicional e iteração. Tá? A estrutura do comando if, pessoal, o if else, é semelhante a qualquer outra linguagem que vocês já viram lá em C, eu acho que no Junior, enfim. A gente tem o comando if, passando um comando, then, que é uma palavra reservada, os comandos, caso isso aqui seja verdadeiro, else, caso contrário, e o fi no final para fechar esse if else, tá? Ou somente o if, tá? O else aqui é opcional. Mas uma coisa importante que no shell, o if, ele não vai interpretar uma condição, tá? Avaliar uma condição, e sim vai avaliar um comando, tá? Como assim, gente? Vocês já vão entender. Então, diferente de outras linguagens, o if, ele testa o código de retorno do comando e não uma condição. Lá no Java, no C, a gente faz assim, if tal coisa é igual a tal coisa, ou if o número tal é maior que o número tal. Se for verdade ou falso, a gente entra dentro do if ou dentro do else. Aqui no Shell, na verdade, o que o if testa é o código de retorno de qualquer comando que a gente consiga executar no Shell. Então, o código de retorno de uma instrução está associado à variável aqui, interrogação, que é aquela variável que a gente já viu na aula passada, que armazena o status de retorno do último comando que foi executado, de forma que sempre que esse comando é executado com sucesso, essa variável vai retornar o valor zero. Caso contrário, o valor retornado será sempre diferente de zero. Lembrando, sempre que eu executo um comando no Shell, se o comando foi bem executado, o retorno dele é zero. Tá? Todo comando que a gente executar, sempre tem um retorno para cada comando. Quando ele é bem executado, não tem nenhum problema, o retorno é zero e essa variável vai conter esse valor zero. Quando há algum problema no retorno com esse comando, o retorno dele vai ser diferente de zero.
Então, o if ele funciona assim. Se o comando que eu estou testando teve o retorno 0, é como se fosse verdadeiro. Caso contrário, é falso, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo disso aí. Então, aqui a gente tem um shell script simplesinho, tá? Para verificar se determinado usuário está logado ou não no sistema. Como é que eu criei esse script aqui? If who, depois eu vou fazer cada um desses comandos aqui. O que é o comando who? É o comando que lista os usuários que estão logados atualmente no sistema operacional. O grep é um comando de busca, né, de pesquisa, que eu passo aqui para ele uma informação, uma cadeia de caractere, e ele vai buscar isso dentro de algum retorno, dentro de algum arquivo. E esse pipe aqui, que é esse símbolo aqui, essa barra em pé, a gente vai ver isso mais para frente na disciplina, ele é um comando, né, que tem a função de jogar a saída de um comando para outro comando, tá? É como se eu estivesse jogando a saída de um comando, na verdade estou fazendo isso, jogando a saída de um comando para outro comando. Então esse who aqui vai me dar uma lista de usuários, essa lista vai ser jogada para esse grep aqui, e dependendo desse cifrão 1 aqui, isso aqui vai ser 0 ou diferente de 0. Se for 0, vai cair aqui no DEM, né? Caso contrário, vai cair aqui embaixo. Lembrando de novo, pessoal, o que é essa variável aqui? É a primeira variável lá que eu passo na linha de comando quando eu chamo o script. Lembre, quando eu chamo o script, eu posso passar vários parâmetros para o meu script. O primeiro parâmetro que eu passo é a variável cifrão 1. O segundo parâmetro, cifrão 2. E assim por diante. Então, quando eu chamar esse script aqui, eu vou chamar o script e vou passar um parâmetro que é o nome de algum usuário que eu quero ver se está ou não logado no sistema, né? Claro que é aqui no meu sistema operacional, tá? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai... Deixa eu arrumar aqui a tela, tá meio ruim. Vou dar um clear. Primeiro eu vou dar só o comando who. Ó. O que o comando who sozinho faz aqui? Ó, pessoal, estão vendo aí, né? O who, ele me retorna uma lista de usuários logados. Como só tem eu aqui logado no sistema, tá aqui, ó, Guilherme. Tá? É só isso que ele faz, é aqui o horário que ele deu o retorno aqui, tá? Que ele fez a busca. Desculpa, o horário que eu me loguei, tá? Às 18h29. Então, se eu sair e me logar de novo, esse horário que vai mudar para o horário atual. Quando eu faço o who, o pipe grep, e passo aqui algum nome, sei lá, Xuxa, tá? Aqui não vai aparecer nada. Mas o que esse comando faz aqui? Esse grep, ele vai pegar esse Xuxa e verificar se essa cadeia de caractere existe ou não na saída do who, que é essa linha aqui em cima, né? Então, como a gente pode ver, claro que a Xuxa aqui não está logada, tá? Deixa eu voltar, eu tinha feito aqui antes já. Agora, se eu fizer aqui who grep Guilherme, o Guilherme aqui, passando para o comando grep, ó, ele está logado aqui, né? Então, quando eu passo, com o parâmetro do comando grep aqui, a string, o texto Guilherme, eu tenho como retorno que o Guilherme está logado, tá? Então, lá no if, essa linhazinha toda aqui, ela vai retornar o quê? 0. Por quê? Porque isso aqui retornou uma lista, não deu nenhum erro, e essa lista aqui foi passada para o grep, e o grep achou alguma coisa aqui dentro, tá? Se a gente for fazer isso aqui, ó, depois eu vou mostrar para vocês, explicar para vocês. Essa variável aqui, não falei para vocês antes, pessoal, mas a pipe status, tá? É um array que contém todos os status do comando que a gente executou. Quando eu uso somente isso aqui, interrogação, eu tenho só o status do último comando executado, tá? Que no caso que seria o grep. Mas eu não tenho o comando, a resposta aqui do who, tá? Então, quando eu uso aqui essa variável pipe status aqui, passando entre colchetes a exclamação, eu estou pegando toda a lista dos comandos que foram executados, tá? Então, quando eu faço isso aqui, Guilherme, e dou o pipe status, vocês percebem que os dois comandos deram 0, ou seja, os dois foram bem sucedidos. Agora, quando eu coloco aqui, Guilherme Xuxa, e dou o pipe status, olha o que acontece aqui, ó. O primeiro 0 é em relação ao who. O who, ele retornou essa lista aqui com usuários logados. Só que o grep, ele não encontrou a cadeia de caractere Xuxa dentro dessa lista aqui. Por isso que o segundo parâmetro aqui, ó, o argumento, foi igual a 1. Ou seja, isso aqui lá no if vai retornar 1. Isso vai dar, então, como falso, tá? Por isso que, nesse caso, apareceria aqui não logado. Então, agora eu vou executar o script, passando aqueles parâmetros que a gente passou anteriormente. Aula 0401.
Primeiro eu vou passar aqui o Xuxa. Vai aparecer Xuxa não está logado. E agora eu vou passar aqui Guilherme. Pessoal, só lembrando que é case sensitive, tá? Se a gente botar a letra maiúscula e minúscula, ó, o Guilherme está logado. Então apareceu aqui o usuário logado e o Guilherme está logado. Se eu botar aqui maiúsculo, só para vocês verem, ó. Por quê, pessoal? Porque os comandos aqui, todos eles são, nesse caso, são case sensitive. Então, o usuário Guilherme com letra minúscula é diferente do usuário Guilherme com letra maiúscula, tá? Então, ele diferencia esses dois casos. Então, voltando aqui para o if, então, quando o grep encontrar o usuário na lista ali de usuários logados, ele vai cair no then, quando não encontrar, vai cair no else. Então, acho que todos vocês entendem o que é um if, né? If else. E eu acho que também vocês conseguiram entender aqui essa primeira condição aqui, né? Esse comando aqui do if, tá? Ficou alguma dúvida em relação a isso aqui? Tranquilo? O pipe, pessoal, a gente vai ver mais para frente, depois da primeira avaliação, a gente vai ver mais sobre saídas, a gente vai ver mais sobre o pipe, tá? Sobre o grep também, ok? Eu só aqui adiantei para a gente conseguir fazer aqui o exemplo, beleza? Então, o if cai aqui, se for verdadeiro, caso contrário, cai aqui. Mas se o comando if só testa o conteúdo da variável interrogação, que seria, então, o último retorno do último comando executado, como é que a gente vai fazer para testar condições? Como é que eu vou testar se uma variável que eu passei é maior ou menor que algum valor, por exemplo? Tá? Então, isso existe, com certeza, no shell. Então, para isso, o shell tem um comando teste, que, na sua forma geral, obedece a seguinte sintaxe. Teste passando uma expressão. Então, como é que vai ficar isso aqui lá no if? A gente já vai ver. Onde sendo a expressão, a condição que a gente quer testar, e o comando teste ele vai avaliar essa expressão, e se o resultado for verdadeiro, aí ele vai gerar um código de retorno da variável de interrogação igual a zero. Caso contrário, será gerado um código de retorno diferente de zero. Então, esse comando aqui, teste, ele serve, na verdade, para a gente pegar uma expressão, avaliar, e ele vai fazer essa conversão para essa variável aqui, tá? Por quê? Porque o if no shell, pessoal, ele só testa comando, tá? Ele só vai testar essa variável, não vai conseguir testar diretamente uma condição. Então, aqui um exemplo a gente vai ver aqui. Então, aqui a gente tem um scriptzinho um pouco maior, tá? Que vai testar aqui a resposta para, por exemplo, a um pedido, que eu vou lá colocar sim ou não como parâmetro para esse script. Então, a primeira linha aqui, a gente está criando uma variável, tá? Uma variável chamada resp, de resposta, que é igual aqui a S1, ou seja, essa variável resp vai receber lá o primeiro comando que eu vou informar, desculpa, o primeiro parâmetro que eu vou passar para o meu comando quando eu chamar o script, tá? Então, vai criar uma variável aqui para receber o argumento S1. E aqui a gente tem o if, usando o comando teste para verificar se essa minha variável resp, que eu criei anteriormente, vai ser igual a não ou vai ser igual a sim, tá? Lembrando, pessoal, quando eu crio essa variável aqui, essa variável ou vai ter o valor de S ou N, dependendo do que eu passei quando eu chamei o script. Então, quando for N, quando eu escrevi N lá na linha de comando, ele vai cair aqui e vai dizer, ela não deixa, por exemplo, minha mãe não deixa eu sair, se eu pedir para ela. Aqui eu estou fazendo o quê? O que é um elif? O elif é um else if, tá? Ao invés de escrever else, then, tal coisa, if, tal coisa, a gente no shell tem essa, como é que eu vou dizer, essa concatenação aqui de else if. Então, isso aqui é uma forma resumida de escrever else if. Else if a resposta for igual a sim, ou seja, eu escrevi S lá no terminal, então ela deixou. E caso contrário, se não é nem sim nem não, ela está em dúvida, tá? Então, só para a gente verificar como é que funciona o if e o else if. Então, vamos aqui executar esse script aqui. Então, se eu passar... Aqui eu tenho que passar um parâmetro, né? De novo, esse parâmetro é esse cara aqui, o cifrão 1. Eu tenho que passar ou S ou N, ou se eu passar qualquer coisa diferente, tem que cair aqui na última condição, que é o else. Então, primeiro eu vou passar S. Apareceu aqui, ela deixou. Vou passar como parâmetro o N. Ela não deixou. E se eu passar aqui qualquer coisa diferente disso, vai dizer ela está em dúvida. Mesmo se eu não passar nada, também acho que ela está na dúvida, tá? Então, aqui de novo, a gente, com esse comando teste, a gente consegue testar uma condição, tá? Maior, igual, igual, menor, enfim, diferente. Então, aqui a gente está testando o quê? Se o que eu escrevi, que eu passei como parâmetro, é o caractere N, ou se é o caractere S, e se não for nenhum nem outro, a gente vai cair aqui nessa última
condição, tá? Então, aqui do lado até coloquei aqui um comentário, tá? Que o elif é igual a escrever else if, tá? Senão eu teria que escrever assim, ó. Else, aí, if, teste, then tal coisa, else tal coisa. Então, a gente consegue já usar aqui concatenado o elif, tá? Assim. Fica mais fácil de... Uma linha menos, né? No código, ok? Tranquilo? A gente vai ver também depois mais sobre criação de variáveis, tá? Mas aqui a gente está criando uma variável e aqui, para eu pegar o valor da variável, para recuperar o valor, a gente usa o cifrão na frente, tá? Então, aqui eu estou perguntando se o valor da variável resp é igual a n. E aqui, se o valor da variável resp é igual a s. Beleza? Ok. Então, vamos para o próximo aqui. Uma outra coisa que a gente sempre usa, pessoal, é fazer uma comparação entre valores, né? Valores inteiros. Então, para testar condições usando números inteiros, a gente deve usar os seguintes comandos, tá? Então, eu já deixei aqui a lista para vocês. Não é tão simples como usar lá o maior, menor, o maior, igual, enfim, tá? Os caracteres lá. Aqui, na verdade, são caracteres, são comandos das letras, né? Usando letras. Então, o operando aqui, traço EQ, tá? Ele representa igual. Então, para saber se um inteiro é igual a outro inteiro, a gente usa EQ. Por que é EQ? Que é do inglês, né? Equal to. Se eu quero ver se um valor é diferente, a gente vai usar traço NE, ou not equal to. Maior que, traço GT, tá? Que seria maior que ou greater than. Maior ou igual, traço GE, greater or equal. Traço LT é menor que é less than, e traço LE é menor ou igual, que é less or equal, tá? Isso aqui seria igual, diferente, usando, se fosse usar os caracteres, né, das outras linguagens, maior, maior igual, menor, menor igual, tá? Vou ver aqui uns exemplos aqui nos scripts. Então, se eu quero testar agora se um parâmetro que eu vou passar lá quando eu chamar o meu script, ele é maior que 10, eu vou fazer como if teste cifra 1, que é o meu primeiro parâmetro que eu passo, é maior que 10, tá? Então, eu vou escrever maior que 10. Else if testar se o parâmetro é igual a 10, traço EQ, tá? Igual a 10. Then é igual a 10. Caso contrário, vai ser menor, né? Porque ou o número é maior, ou ele é igual. Se não é maior nem igual, ele, com certeza ele é menor. Então, se a gente for lá no nosso scriptzinho lá, aqui eu tenho que passar um parâmetro qualquer, né? Vou passar então 100. 100 é maior que 10, então apareceu ali. Vou dar um clique para limpar aqui. Vamos passar outro, vamos passar o próprio 10. 10 é igual a 10. E se eu passar um valor menor, 9, é menor que 10. Aqui tá errado que é escrito, né? É menor que 10, né? Igual a 10, menor que 10. Tinha escrito errado aqui. Se eu quiser não passar dois parâmetros, então eu poderia fazer aqui, ó, cifrão 2, e aqui também, né? Cifrão 2, tá? Aí a gente poderia mudar o primeiro parâmetro é maior que o segundo. Então, o primeiro parâmetro, só que par aqui. O primeiro parâmetro é maior que o segundo. Então, eu vou passar aqui os dois parâmetros. Aqui, vou botar que são iguais. São iguais. E aqui, o segundo parâmetro... Não, o primeiro parâmetro é menor que o segundo. Que são só as únicas três opções, né? Menor. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai passar um parâmetro, vou passar dois. Vou passar o parâmetro 5 e o 10. Então, 5 é menor que 10. Então, o primeiro parâmetro, que é o 5, é menor que o segundo. Se passar ao contrário, 10 e 5, o primeiro parâmetro, que é 10, é maior que o segundo.
Se eu passar os dois iguais, 5, 5, são iguais, tá? Então, se a gente quiser passar com mais parâmetros, depois a gente vai também depois ver aqui em seguida como eu posso usar e ou para até eu colocar aqui mais parâmetros, tá? Ou mais, aumentar aqui meu teste, ok? Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu voltar para a versão original aí. Mas convenhamos que a gente escrever aqui também essa if teste fica até um pouco feio, né? No comando a gente dá o if, normalmente a gente é acostumado a escrever o if e já colocar ali a nossa expressão, né? Para ver se a condição é verdadeira ou falsa. Então, aquela palavra teste aqui no começo fica um pouco estranho, né? Então, tem uma forma de a gente tirar o teste. Então, o comando teste ele pode e deve ser representado por um par de colchetes abraçando o argumento a ser testado. Então, o comando teste a gente pode e deve escrever eles na seguinte forma, tá? Abro colchetes, espaço em branco, tá? É obrigado a ter espaço em branco. Escreva a minha expressão, mais um espaço branco no final e fecho o colchetes, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Vou ver um exemplo aqui. É o mesmo que anterior, pessoal, ó. Só que percebam, eu tiro o teste e o que eu faço? Eu abro um colchetes, dou um espaço em branco, escrevo a minha expressão, outro espaço em branco, fecho colchetes. Mesma coisa aqui embaixo. Abro colchetes, espaço em branco, expressão, outro espaço em branco e fecha o jeito. É obrigado ter espaço em branco, tá? Não posso escrever assim colado. E foi só isso que mudou. Mas funciona da mesma forma, né? Então, se a gente for lá. Vamos pegar aqui o script. Esse é o 4. Vamos dar um cat nele só para ver se é o 4 mesmo. Tá, esse mesmo. Vamos executar ele aqui. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou executando aqui os scripts sem botar o ponto e barra, tá? Porque eu coloquei eles na minha variável de ambiente, então eu consigo executar eles de qualquer lugar, tá? Mas a gente pode usar ponto e barra da mesma forma. Então, aqui tem que passar um parâmetro, vou passar o parâmetro 150. 150 é maior que 10. Passar o parâmetro 1. 1 é menor que 10, tá errado ali o português só. E se eu passar 10, é igual a 10, tá? 10 é igual a 10. Vamos arrumar aqui também. Então, só uma forma de escrever o comando teste de forma mais simples, tá? E é aconselhado a gente escrever dessa forma aqui, tá? Usando os colchetes ao invés de usar a próprio comando teste, tá? E, pessoal, a gente também pode utilizar os operadores lógicos, tá? E ou em conjunto com if, tá? Toda linguagem de programação a gente tem o operador lógico e ou, né? Então, o e lógico, que é do end em inglês, é representado pelo comando, traço A, e o ou lógico, que é o or, é representado pelo comando traço O, tá? Então, traço A vem de end, traço O vem do ok de or. Então, aqui um e lógico, vamos ver que direto, é o mesmo que tem aqui, vamos ver direto aqui no script aqui. Então, aqui de novo, a gente tem o if, eu quero testar daí duas expressões, tá? Duas condições. Então, primeiro if, lembrando, o que é exclamação? Isso aqui é igual nas outras linguagens, tá? Exclamação é negação, então exclamação igual, diferente. Então, é diferente de 2, essa é a minha primeira condição. Isso aqui a gente sabe que é verdadeiro, né? Que 1 é diferente de 2. Então, meu if ele vai depender da segunda expressão que eu vou passar aqui, que é qual? 10 é igual ao meu parâmetro que eu passei quando chamar esse script, tá? E o que é o tracinho A aqui? Isso aqui é o e lógico. Então, isso e isso vai retornar 0, que seria verdadeiro, né? Aqui para o if, ou vai retornar algo diferente disso, de 0, e vai ser falso. Às vezes o pessoal vai se confundir, né? Porque normalmente 0 é falso, né? E 1 é true. Mas aqui é o contrário, tá? Aqui quando o comando teste aqui ele retorna 0 lá para aquela variável, o if acontece, tá? É como se fosse verdadeiro. E quando é diferente de 0 é que deu algo de errado que se torna falso, tá? Então só tem que estar atento a esse detalhe aí. Então aqui isso é isso e isso. Então se eu colocar aqui 10 como argumento quando eu chamar o meu script, 10 vai ser igual a 10, isso aqui vai dar verdadeiro, né? Isso aqui também. Então o if vai cair aqui, o resultado dos testes são verdadeiros. Caso contrário, eles serão falsos. Então, vamos ver aqui.
Aula 5. Se eu passar o valor 5, de novo aqui, vamos voltar aqui. 5, isso aqui vai ser falso, né? Porque 10 não é igual a 5. Então, o if tem que cair aqui embaixo. Ó, o resultado dos testes são falsos. Agora, se eu escrever aqui 10, o resultado dos testes são verdadeiros, né? Porque daí aqui, como 10 é igual a 10, isso aqui é verdadeiro. Se eu colocar aqui uma exclamação para negar, só vai ser verdadeiro quando isso aqui... só vai ser falso quando isso aqui for igual a 10. Então, se eu colocar aqui 10, vai dizer que é falso. Qualquer valor diferente de 10, aquilo ali vai ser considerado que verdadeiro. Tranquilo? Tá, pessoal? Então, aquilo que eu falei é porque, de novo, o comando teste, ele gera aquela variável lá, interrogação, que é o status do último comando executado. E quando tudo tá ok, ele vai gerar um resultado igual a 0 e o if vai cair aqui. Caso contrário, vai cair aqui, ok? Beleza? E o último, que é o OR, tá? Que é a mesma ideia, só que a gente vai usar aqui um ou, que daí ou isso aqui é verdadeiro, ou isso aqui é verdadeiro, ok? Então aqui a gente tem aqui, if 1 é diferente de 1, isso aqui a gente sabe que é falso, né? Porque 1 não é diferente de 1. Então, se isso aqui for verdadeiro, se eu passar o parâmetro como 10, vai cair aqui. Os testes são verdadeiros. Caso contrário, vai cair aqui nos testes são falsos. Vai cair no else. Né? Então, para esse exemplo aqui, isso aqui não faz muita diferença. Né? O que vai valer mesmo é isso aqui. Então, vamos executar ali o outro, que é o 6. Então, vou passar o argumento número 3. Os resultados dos testes são falsos. Se eu passar 10... verdadeiro. Então, de novo, por quê? Porque 10 é igual a 10, isso aqui deu verdadeiro, não importa o que tem aqui, vai cair aqui. Agora, se eu colocar aqui 1 igual a 1, isso aqui é verdadeiro, né? Então, não importa o que eu coloco aqui no meu argumento, sempre vai cair aqui, né? Porque tem que ser uma coisa verdade ou outra coisa. Então, se eu colocar 10 vai ser verdade, se eu colocar 5 vai ser verdade, qualquer coisa que eu coloque aqui vai ser verdade, tá? Então, acho que a ideia do e do ou aí todo mundo, acho que também entende bem, né? Isso é só a forma como a gente escreve isso aqui no shell, tá? Que são as duas letrinhas A e E. E aí, senhores, tranquilo? Facinho? No fundo a ideia é a mesma do compilado, né? Claro que tem algumas diferenças, aí, em vez de ele pegar o compilado, tu bota uma expressão e aí tu vai colocar o resultado daquela expressão, né? Então muda Não, a ideia é a mesma, né? muda um pouco a lógica, né? Aqui ainda continua a mesma ideia, né? E, ó, isso aqui é, por exemplo, se eu Sim, fizer sim. aqui, 11 aqui, tá? Sem passar argumento nenhum. 1 é igual a 1 é verdadeiro, ou 10 é igual a 11 é falso. Então, falso e verdadeiro é verdadeiro, então vai cair aqui, né? Então, na expressão, claro que vai valer se a expressão é verdadeira. Se eu botar aqui o e, que é o end, 1 é igual a 1 é verdadeiro e 10 igual a 11 é falso. Então, isso aqui, tudo é falso. Vai cair aqui embaixo. Só que eu só falei para vocês que internamente, tá? Isso aqui, ele retorna um resultado 0, tá? Pro shell, tá? O status code. Quando isso aqui tudo for verdadeiro, ele vai retornar o status 0. Caso contrário, vai ser um valor diferente de 0, tá? A lógica é a mesma, só internamente ali na hora da como a linguagem trabalha que é diferente nesse sentido, né? Ok? Pode falar, Cláudio. Não, é isso aí. Estava acompanhando a tua explicação. Aqui, inclusive, vamos fazer aqui, pessoal. Echo. Aqui, ó, vocês estão vendo aí, eu fiz só o comando teste ali, tá? 1 igual a 1 e 10 igual a 11. Isso aqui a gente sabe que é falso, né? Então, ó o que retornou aqui. Retornou 1. Por quê? Porque isso aqui só vai retornar 0, esse teste, quando tudo for verdadeiro. Então, se eu colocar aqui agora 10 é diferente de 11,
isso aqui tem que retornar 0, tá? Então, só a diferença é essa. O if, para ele ser verdadeiro, ali entre aspas, tá? Para ele cair no primeiro DEM, o código de retorno do comando, da instrução que a gente passou para ele, tem que ser 0. Ok? Caso contrário, qualquer outro valor, ele vai cair no falso, tá? É só uma questão ali de entendimento aqui da linguagem, tá? Que nas outras linguagens não é assim, né? Se eu botar lá if 0 ou if falso, ele já vai cair aqui, né? O 0, na verdade, é que nas outras linguagens, o 0, normalmente, ele representa o falso e o 1 o verdadeiro, né? Tá? Então, é só esse aqui que é um pouco invertido aqui. Tá? Para o if aqui, o 0 que é verdade, tá? O 0 é que cai aqui, ó. E qualquer outra coisa, ele cai no else. Mas quando vocês forem fazer as condições aqui, a lógica é a mesma de qualquer linguagem, tá? Se for falso, vai ser falso. Se for verdadeiro, vai ser verdadeiro. Só internamente que ele faz essa diferenciação aí, ok? E aqui, pessoal, isso aqui, de novo, eu posso fazer usando o comando teste, tá? Se eu botar aqui teste, 1 a 1, tá? Ele vai fazer a mesma coisa também, tá? Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, os outros aí, Léo, o João, a Denise, quem mais tá ali? O Igor, né? Provavelmente é tranquilo, né? Tranquilo. Na aula que vem, pessoal, a gente vai ver while e for, tá? Mais algumas coisinhas. Depois dei uma olhadinha aqui nessa, não sei se vocês viram isso com o Marco Antônio ou não, quem fez a disciplina com o Marco Antônio, mas acredito que vocês devem ter visto já, não sei, tá? Essas comparações aqui, né? Usando o equal, o greater aqui, não sei, porque eu não perguntei para vocês, tá? Mas depois dei uma olhadinha aqui, pegue aqueles scripts ali, que eu botei de exemplo, troquem ali igual, menor, enfim, só para vocês testarem ali, para ver certinho como é que funciona. O pipe, eu não sei se vocês chegaram a ver ou não, provavelmente sim, tá? Mas a gente vai ver depois também mais para frente. Não sei até onde vocês viram. Tu lembra, Clóvis, mais ou menos? Não, sobre o pipe o Marco Antônio falou, só os testes lógicos ali que ele não falou. Não lembro, pelo menos, ele ter falado qualquer coisa assim. Do E, do O ali, daquele greater equal ali. Equal to, grant to. Tá, beleza. Aquilo ali não, aquela tua tabelinha ali não. Não lembro, pelo menos eu não faltei nenhuma aula, mas... Vocês podem pegar um script que é o 04, tá? Que é só trocar aqui, vocês fazer alguns testes ali com os comparadores ali, ok? Para fazer essa comparação aqui dos números. Tá, eu nem lembro mais se eu troquei isso aqui. E, senhores, em relação a aula, as outras aulas, se tiver alguma dúvida, quem tentou fazer lá, dar uma olhada nos scripts. Tá tranquilo? Não, tava tranquilo. Tava tranquilo. Depois, provavelmente, depois da primeira avaliação, a gente vai começar daí já a ver uns scripts aí um pouquinho mais cabulosos, depois que ver o for ali, o while. Vai ficar mais no final da disciplina, na verdade, mas a gente vai sempre tentando ver coisas novas, também fazer alguns scripts ali incrementando, né? A gente vai ver depois ali a parte de entradas também, entradas para digitar no teclado, para esperar alguma entrada do usuário também, para fazer alguns scripts mais interessantes lá. Dar uma lista de valores e ordenar, enfim, algo do tipo. E aí vocês têm também ali aquele resumo dos comandos ali, tá? Que a gente tinha dado já na segunda aula, também que é importante vocês de vez em quando dando uma olhada. E daí na aula que vem a gente continua e vê o for, o while, mais algumas coisinhas, tá? Depois da aula que vem, daí vai ter avaliação. Daí vai fazer a avaliação. Aí vai ser online, né? Assim, pessoal, eu vou marcar, como eu falei, a avaliação, eu vou marcar ela registrada num sábado, tá? Então, no dia 18 a gente vai ter a aula, provavelmente dia 19 eu já vou postar ela lá. Eu vou marcar como sendo num sábado, mas claro, vocês vão ter uma semana toda para fazer ali, o tempo para fazer, e aí postem aqui pelo Siga mesmo, tá? Mas vai ser tranquilo. Primeiro agora vai ser só mais alguns comandos, não vai ser nada
de outro mundo lá. Provavelmente a segunda ou a última daí vai ser para fazer alguns scripts mais incrementados, mas as primeiras agora vai ser mais tranquilinho. Tá? Aí provavelmente eu vou dar para vocês até dia 25, sei lá, 26 para fazer, tá? Vou dar uma semana. Mas como eu disse aí, só vai estar marcado no sábado, registrado lá no sábado. Só vou parar aqui, pessoal, para a gravação aqui. Deixa eu parar as duas.